Respondi a Cíntia Chagas sobre um vídeo em que ela postou falando sobre o famigerado feminicídio. Ela e muitas globais, aquele povo, os globais, que são os amantes dos seres humanos, ou talvez eles amam mais tartaruga do que, porque bebês eles não gostam muito não. Eu quero mostrar que o uso do termo é errado sobre todos os aspectos, e mais, é falsa a ideia por trás do tema. É o velho, infeliz, famigerado feminismo de sempre, que nunca resolve os verdadeiros problemas, apenas em nome de seu ódio contra o homem macho, cria muito mais problemas. Vamos lá ver o que a Cíntia Chagas e as feminazes da Rede Globo falaram? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver o que é essas amantes da causa do bem, as detentoras, elas têm um monopólio do bem, essas artistas globais, e a Cíntia Chagas também agora, né? Enfim, vamos lá, vamos ver. Assassinada com 127 facadas. Laina, 15 marteladas na frente dos filhos. Bruna, violentada e morta ao sair do metrô. Preci e suas 3 filhas assassinadas dentro de casa pelo pedreiro da obra ao lado. Menina de 11 anos, morta por um colega por dizer não. Clarissa, enfermeira de bebês, esfaqueada 34 vezes pelo seu namorado. Bia teve partes do seu corpo deixadas numa mala em uma rodoviária. Todos os dias, 4 mulheres são silenciadas pelo feminicídio no Brasil. Somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Quando uma mulher é morta, todas nós morremos também. Depende, né? Porque se for uma mulher de direita, uma cristã, aí não, né? Família é violência psicológica. Quando ele quebra suas coisas, é violência patrimonial. Se ele te xinga, é violência moral. Se ele te obriga a manter relação sexual contra a sua vontade, é violência sexual. Enfim, o vídeo vai por aí, né? Vamos lá, eu respondi aqui, dá uma lida comigo aí. Feminicídio é um neologismo criado em oposição ao homicídio, como se este tratasse do assassinato de uma pessoa do sexo masculino. Homo, do latim, significa apenas homem como ser humano. Sendo assim, homicídio quer dizer assassinato de um ser humano. Alguns professores de português ainda chegam a dizer que, embora o latim tenha o vocábulo homo, significando homem, ou seja, espécie humana, a palavra homicídio é uma composição do radical grego homo com o latino cide. Homo em grego quer dizer semelhante, portanto, homicídio quer dizer assassinato de seu semelhante, um humano. Ou seja, então é ruim, né? Uma professora de português, o feminicídio. E o pior que, eu vou até mostrar daqui a pouco aqui, boa parte do que eu escrevi aqui ainda me inspirei num artigo de um professor de português. Então, assim... Mas enfim, além disso, é louvável fazer uma campanha sobre homens que matam mulheres, ou seja, para expor isso. Maravilha. Mas também seria ótimo fazer uma campanha expondo mulheres que matam menininhos indefesos. Por exemplo, Joana triturou Ricardo no ventre. Fernanda aspirou seu bebê através de curetagem, que literalmente despedaçou o menininho no ventre. Joana permitiu a introdução de fórceps em seu ventre. Assim, foram mutilando o Felipe. Até arrancá-lo, pedaço por pedaço, do lugar que deveria ser o mais protegido da terra, o ventre de sua mãe. E sabe, o engraçado é o comentário. Olha, dá uma olhadinha nos comentários. O povo não é besta assim, que parecia de direita, né? Ninguém grita pela policial morta. Ninguém grita pela conservadora agredida. A indignação em nosso país é seletiva. E a nora do Lula? Lembra do caso? A nora do Lula apanhou do filho do Lula? Aí ninguém fala nada. O doutor Beretta aqui escreveu, ó, que tal facilitar o direito ao porte para as mulheres? Para que elas tenham armas, para que possam se defender. Ou seja, o que ele está dizendo? Hipocrisia. Vocês não querem de fato proteger essas mulheres. Porque medidas para de fato protegê-las, vocês vocês são contrárias. Por exemplo, já pensaram em pena de morte para estuprador? Jamais. Mas e pena de morte para o bebê? Aí pode, aborto é um direito. Enfim, é um absurdo, é uma hipocrisia sem tamanho. Portanto, o que indigna não é lutar por homens que estão matando mulheres. Tem que lutar mesmo contra isso. Não pode. É crime, é assassinato, é homicídio. O problema é o pano de fundo mentiroso e feminista de que há, por parte dos homens, um ódio contra a mulher, porque ela é mulher. Que esses caras, eles mataram porque porque é mulher. O cara tava andando ali, de repente, é mulher, vou matar. Olha que coisa, dá uma olhada na definição de feminicídio, como já popularmente se ouve por aí. Lembra daquele caso aí da mulher que foi atropelada recentemente? Dá uma olhada como o G1 trata o crime. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio. Esse tipo de crime é classificado quando a violência é motivada por gênero, geralmente ligada a ciúmes,
controle ou menosprezo à condição feminina. Matou motivado porque é mulher. É mentira isso. Esse cara tentou, melhor, né, arrastou a moça porque ele é um babaca. E o que na própria matéria mostra que ele teve ciúmes dela. Não é porque ciúmes porque ela é uma mulher. É ciúmes porque ou era a mulher dele ou ele achou que era a mulher dele. Então, assim, por ciúmes... Não é, ela é uma mulher, agora vou matá-la, porque eu odeio mulheres. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Lembra de Faraó? Faraó mandou matar meninos. Aí sim, porque era menino. Isso a gente viu já muitas vezes. Porque é menino, é um perigo, pode se tornar um soldado que vai lutar contra nós, vamos matar. Agora, dá uma olhadinha nessa matéria aqui da Fiocruz, baseada em alguns estudos, em que mostram que, olha o título da matéria aí, os homens são mais vítimas de violência do que a mulher. Um trechinho da matéria. A relação entre homem e mulher foi de 11,6 vezes maior na mortalidade, 4,5 vezes na internação e 2,8 vezes no atendimento de urgência. A matéria continua. Em 2002, estima-se que 80% das mortes por agressão incidiram sobre os homens. No Brasil, em 2005, esse percentual era de 92%. Ou seja, 92%. De cada 10 pessoas, gente, que morreram, 9, ótimo, crime violento, né? 9 eram homens. Uma mulher. E nada sobre a defesa em relação aos homens que sofrem violência. Mais uma vez, homens não matam mulheres porque elas são mulheres. Quer dizer, talvez lá no Oriente Médio, mas aí elas não, né, em relação ao Islã, elas não falam nada, né? Mas enfim, homens não matam mulheres porque elas são mulheres, eles matam porque elas são mais fracas. Assim como mulheres não matam bebês meninos porque são meninos, mas porque são mais frágeis. Agora, olha que comentário interessante desse professor de português. Olha que coisa, dá uma lidinha nele. Saindo do campo da gramática e entrando na seara jurídica, percebe-se também uma impropriedade aqui, em relação à crítica dele em relação ao feminicídio, ao uso da palavra feminicídio. Ele fala, gramaticalmente está errada. Agora ele está dizendo, até no campo da seara jurídica está errado também. E ele continua. No artigo 5º da Constituição Federal, lê-se que todos são iguais perante a lei. Portanto, baseando-se nesse regramento, uma mulher não pode ser tratada com mais deferência do que um homem. E é exatamente esse enfoque que é dado quando se diferencia o assassinato de uma mulher, como se ela merecesse mais atenção. Por mais abjeto que seja o ato de tirar a vida de alguém, a utilização da palavra homicídio é plenamente significante para ambos os gêneros, não havendo necessidade de demarcar o crime praticado contra a mulher. Até porque não existe um termo específico para definir o assassinato de um ser humano do gênero masculino. Então, a questão aqui é lidar com algo tão sério, a morte de seres humanos. Esse povo, feministas, comunistas, eles gostam de nos dividir o tempo inteiro, né, por classes e por aí vai. A questão, então, é lidar com algo sério, a morte de seres humanos de maneira falsa. É isso que o feminismo faz. E ao se contar essas mentiras, aí que se cria mais animosidade mesmo entre os seres humanos. O feminismo, a base dele é um ódio pelo homem macho. E aí surgem esses movimentos malucos aí dos Red Pills aí que criam um ódio pelas mulheres e os caras ficam, como por exemplo, como é que é aquele cara lá, eu sei que lá, Campari, vodka, sei lá o que, o nome do cara lá, Thiago, não sei das quantas, que ele fica pregando, ó, seja egoísta, seja egoísta. Aí agora deu tapa na mulher, mas é óbvio, não tá vendo? Então é culpa dele, é óbvio. Mas é claro, o feminismo também fica lá criando esses estereótipos, todos os homens não prestam. E aí os caras reagem dessa maneira. Então a verdade é o seguinte, homens e mulheres são iguais, em valor e também em corrupção. Aqui no relato aqui das globais, Bia teve partes do seu corpo deixado dentro de uma mala. Isso é cruel? Muito. Mas mulher não faz isso não, né? Rapaz, eu ouvi falar de uma tal Elise Matsunaga que matou o marido e colocou as partes do corpo dele dentro de uma mala. Então parece que mulheres fazem isso também, gente. Mulheres também são pecadoras. Homens e mulheres, mais uma vez, são iguais em valor e corrupção. Deveríamos estar lutando a favor do gênero humano. É por isso então que o feminismo não pode ajudar. O que pode mesmo é o cristianismo, que sempre ajudou. Basta olhar a história e você vai ver e vai constatar que nos lugares em que a mulher era tratada com diferença, de maneira inferior, essa situação mudou justamente através do cristianismo. Por que você acha que ao longo da história o cristianismo sempre teve um engajamento tão grande de mulheres e muitas vezes o número de mulheres na igreja maior? Por que será? Como Nancy Pierce explica em seu livro Ama Teu Corpo, porque o cristianismo tratava homens e mulheres como seres humanos iguais, ambos feitos à imagem e semelhança de nosso Deus. Por isso, tantas mulheres foram tão atraídas para o cristianismo. É isso. Para os problemas que de fato existem entre as mulheres, quem pode resolver não é o feminismo, é o genuíno cristianismo.